Então, bom dia a todos vocês. Vamos iniciar nossa aula de ética. Vamos fazer a correção, tá bom? Da atividade da aula passada, na página 92, tá? Então, coloquem aí na página 92 para a gente fazer a correção e dar continuidade, tá? Vou compartilhar aqui a tela. Então, vamos lá, ó. Então, lá na página 92, a primeira questão estava perguntando qual é a importância da água para a humanidade, né? Então, ela é essencial à vida dos seres vivos, né? A todos nós, os animais, as pessoas, as plantas, tá bom? Na questão 2, perguntou quais são os principais causadores da poluição das águas. Então, quem são eles? O lixo, tá? Os esgotos residenciais e também os esgotos industriais, tá? Então, são esses três aqui, tá bom? E na questão 3, pediu para que vocês citassem, né? Atitudes cidadãs que devemos ter em relação à água, né? Então, são o quê? São as formas da gente economizar a água, né? Então, eu coloquei aqui algumas sugestões, tá? Mas vocês podem deixar que vocês colocaram aí também, tá? Então, fechar a torneira, escovar os dentes, diminuir o tempo no chuveiro, né? Tem gente que vai tomar banho, canta 10 músicas lá, com a torneira, com o chuveiro ligado, né? Então, diminuir o tempo, não usar a mangueira para varrer o quintal, e sim usar a vassoura, e entre outras coisas, né? Tem muitas outras coisas que nós podemos fazer para estar ajudando aí a economizar a água, tá bom? E na questão 4, era para vocês elaborar, né, um cartaz, elaborar e pintar um cartaz, né, para a campanha de conscientização sobre a importância de preservar a água e evitar a poluição dos rios. Então, vocês teriam que fazer aí um desenho, né, uma mensagem alertando as pessoas sobre essa importância. Tá bom? Fizeram o desenho? Eu fiz. Sim. Ok. Eu também. Terminem aí a correção para a gente dar continuidade, tá? Tá certo. Todos já corrigiram? Sim. Sim. Podemos dar continuidade? Yes. Sim. Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre as fontes de poluição da água, né? Nós já falamos agora que os principais causadores da poluição das águas é o quê? O lixo, né? Os esgotos, tanto os esgotos das nossas casas, como os esgotos das indústrias, tá? Então, é isso que nós vamos falar agora, tá bom? Então, você já sabe que a água, ela é um recurso essencial para a vida dos seres vivos, né? Sem água, nós não vivemos, né? Nós precisamos de água para beber, para fazer comida, né? Para muitas coisas, para gerar energia. A água não é útil apenas para beber, ela serve para muitas finalidades. Por isso é importante que você saber como o homem está poluindo a água. Então, quais são os tipos de poluição? Tá? Prestem muita atenção, porque isso aqui vai cair na prova, tá bom? Então, quais são esses tipos de poluição? A primeira é a poluição por esgoto, né? Poluída e contaminada por esgoto precisa ser tratada, né? A água poluída e contaminada por esgoto, ela precisa ser tratada antes de ser despejada nos rios, para não prejudicar os seres que lá vivem, tá? Então, a poluição por esgoto é o quê? Tem lugares que não tem, né, saneamento básico, então o esgoto das nossas casas, eles caem diretamente nos rios, né? O que causam a poluição da água. Yes. Temos a poluição por lixo doméstico. O lixo doméstico é o que produzimos em nossa casa e que muitas vezes vai parar nos rios, tornando-os poluídos. Então, também, como eu já falei, tem lugares
que não tem saneamento básico, então as pessoas acabam descartando o seu lixo nos rios. Por isso que nós sabemos que tem aí muitos rios poluídos, né? Tem um rio muito famoso lá em São Paulo, vocês já devem ter ouvido falar, o rio Tietê, não é? Que ele é um rio totalmente poluído, né? Então lá o pessoal joga lixo, joga esgoto, joga tudo, né? Outro tipo de poluição é a poluição provocada pelas indústrias. Esse rio que você falou, tia, lá tem tudo. Lá tem todos os lixos lá dentro. Tem pessoas que descartam até carro, joga carro, todo tipo de lixo, esgoto. Bicho morto. Animais mortos, tá? Poluição provocada, então, pelas indústrias, né? As indústrias, elas lançam produtos tóxicos nas águas dos rios, causando a morte dos seres que vivem nessas águas e um desequilíbrio ecológico grave. Então, existem algumas indústrias que não têm esse cuidado na hora de descartar lá o seu lixo, né? Então, elas acabam descartando lá nos rios. E são o quê? Produtos tóxicos que vão matar os peixinhos que lá vivem, né? E além de contribuir aí para o desequilíbrio ecológico, tá? E a outra poluição é a poluição por óleo. Já ouviram falar também, né? De um navio aí que derramou bastante óleo aí no mar. Já lembram que aconteceu isso? Titanic. Oi? Um tempo desse, pessoal, estava passando uma reportagem que mostrou lá, né, uma poluição nas águas por um óleo derramado, né? Que causou o quê? A morte de vários animais, né? E a poluição da água. Então, é causada por defeitos no sistema de carga e descarga de navios petroleiros que geram o vazamento de óleo. E isso impede a respiração dos seres aquáticos, né? Ou seja, acaba lá matando, né, os peixinhos, né, os animais que vivem lá nas águas aquáticas, tá? Então, são quantos tipos de poluição? Quais são? 4. Bora, terceiro ano. Então, poluição do esgoto, poluição por lixo doméstico, poluição provocada pelas indústrias, poluição por óleo. Muito bem, então são esses os 4 tipos de poluição, tá? Ó, coloquei aqui as imagens para mostrar para vocês, tá bom? Aqui nós temos a poluição por esgoto, né? Ó, o esgoto sendo, né, despejado diretamente na água do rio, né? A poluição por lixo doméstico, né? Quando as pessoas descartam lá o lixo, né? E acaba poluindo a água. Tem aqui a poluição pelas indústrias, tá? Tá vendo essa água branca aqui, né? Ó, isso aqui são produtos químicos das indústrias, né? Que são jogados na água do rio ou do mar, tá? E temos a poluição por óleo, né? Os navios lá, quando acontece algum vazamento nos navios petroleiros, e aí acontece, né, esse derramamento de óleo nas águas, causando a poluição, tá? Então, são esses os 4 tipos de poluição. Ô tia. Oi? Quando faz a poluição de óleo, fica daquele jeito? Isso, fica lá, ó, assim, ó. Tá vendo? Esses dias passou na televisão que teve um derramamento aí de óleo, aí os animais ficam todos cheios de óleo, com óleo preto, né, do petróleo, tá? O tratamento de água. A água vinda de rios, de lagos e represas, elas contêm impurezas. Logo, há necessidade de passá-la por uma estação de tratamento de água para que ela se torne potável. Quando não há estações de tratamento de água, sempre se deve fervê-la ou filtrá-la antes do consumo, evitando assim doenças. Então, jamais nós podemos pegar uma água lá do rio, né, ou do lago e ingerir ela. Por quê? Porque ela tem impurezas, bactérias, né? Então, ela precisa passar por uma estação de tratamento, né, como vocês já conhecem.
ela passa lá por uma estação de tratamento, onde ela vai ser tratada para se tornar uma água própria para o nosso consumo, tá? Se não houver a estação de tratamento, nós temos que fazer o quê? Ferver, né? Ou filtrar ela, tá bom? Antes da gente consumir, para a gente poder evitar aí certas doenças, ok? Vamos começar então a nossa atividade? Vamos lá então para a página 94, tá? Vou explicar para vocês. Então, lá na primeira atividade, que atitudes podemos tomar para evitar a poluição das águas? Escreva-as abaixo. Então, você pode dizer aí, é uma resposta pessoal, cada um vai dar a sua opinião. O que você deve fazer para evitar essa poluição das águas, tá? Lá na questão 2, observe a imagem ao lado e escreva um pequeno texto interpretando o que ela mostra. Então, o que vocês estão vendo nessa imagem aí? Homem surfando e um monte de gente atrás Tem um dele. homem surfando no mar, né? E o que tem lá no mar? Poluição de lixo. Lixo, né? Então, o que você, olhando essa imagem, o que você tem a dizer sobre ela? Não pode jogar lixo nos rios. Isso. Então, você vai escrever aí um pequeno texto explicando, né, essa imagem aí, tá bom? Né, que hoje em dia, né, as pessoas descartam o seu lixo nas águas dos rios, do mar, né, causando a poluição das águas. Então, vocês vão escrever aí com as palavrinhas de vocês um pequeno texto falando sobre essa imagem, tá bom? Lá na questão 3, vocês vão observar as imagens e vão numerar de acordo com os tipos de poluição que nós acabamos de falar. Então, tem aí número 1, poluição por esgoto. 2, poluição por lixo doméstico. 3, poluição provocada pelas indústrias. E 4, poluição por óleo. E aí tem as 4 imagens, você vai observar aí as imagens e vai numerar de acordo com o tipo de poluição, tá bom? Então, vamos lá, meus amores. Vou dar o tempinho aí para vocês responderem. Então, vamos lá, ó. Enquanto os coleguinhas terminam, quem já terminou, vai ler aí para mim o seu texto, tá bom? Vamos lá, Eduardo, você quer começar? Tia, deixa eu começar. Depois você, tá bom, Radassa? Vai lá, Eduardo. O menino está com a prancha e a poluição do lixo está segundo ele. Ele pode ficar muito doente se a poluição chegar até nele. Isso, muito bem. Vai, Radassa. Peraí, tia. Calma aí. Bora, Radassa. Você pediu para ler? Tia, qual texto que você está falando? A questão 2, tá? Eu quero que vocês leiam aí o textinho que vocês produziram, tá? Sobre a imagem. Ah, tá. Tá? Vai, Iago, lê o seu. Não jogue lixo nos mares. Em lugar nenhum, só na lixeira. Ok. Gustavo, lê o seu. Homem surfando na água com muita poluição. Isso pode matar animais. Isso. Bora, Radassa. Cadê? A poluição da água pode acabar deixando o menino doente. O que mais? Só isso? Isla, terminou, Isla? Gente, é só isso mesmo. Quer ler o seu? Pode ler, Isla. Não pode jogar lixo no rio. Ele fica todo contaminado. Então, não jogue lixo no rio. Ok. Enzo, lê o seu, Enzo. Ainda não fiz não, tia. Tô acabando. Tá. Raíssa. Não podemos jogar lixo. Se jogamos o lixo nos rios, o peixe, a baleia, os golfinhos e os tubarões vão morrer com a poluição das águas. Muito bem. Luizandro. Luizandro.
Um dia eu vi um barco jogando petróleo no mar e os peixes morreram tudo, ficou boiando lá na água. Tá, mas você tem que produzir um texto de acordo com a imagem que está aí no livro. Na imagem, não é petróleo, é lixo que está jogado aí no mar. Então, você tem que produzir um texto de acordo com essa imagem aí, tá bom? Produz aí, já já você me fala. Maria Luísa. Não jogue lixo no Por que tá escondidinha hoje, Maria Luísa? Liga a câmera. Vamos lá. Não jogue lixo nos rios e nem nos mares, porque pode poluir os mares e trazer doenças para as pessoas. Ok. Nauane, terminou? Não. Não? Enzo, terminou, Enzo? E lá na questão número 1, pessoal, que atitudes nós podemos tomar para evitar a poluição das águas? Quem quer falar? Eu. Pode falar. Fala, Gustavo. Não tacar lixo nos rios, não jogar óleo e etc. Ok. Mais alguém quer falar? Eu. Eduardo, pode falar. Não deixar o óleo do navio vazar e não jogar lixo nos rios. Isso. Iago, quer falar o seu? Sim. Não jogue lixo no mar e nem nos rios. Ok. Isla, você fez a número 1? Pode falar. Nada jogar lixo no rio. Isso é muito importante. Radassa. Radassa, questão número 1. Não podemos jogar lixo nos rios e nem nos mares. Tá. Mais alguém quer falar? Raíssa? Eu, tia. Só um minutinho, Enzo. Fala, Raíssa. Não jogar lixo nos rios, nas águas, porque as águas vão ser poluídas e os bichos vão morrer. Isso. Enzo. Fechar a torneira, fechar o chuveiro quando está banhando, não usar a mangueira para lavar a calçada. Esse é do número 1? É. Aí, no caso, você está falando sobre como economizar água, né? Aí a pergunta é: que atitudes devemos tomar para evitar a poluição das águas? Então, é o quê? Evitar jogar lixo, né? Nas águas dos rios, dos mares, não descartar os esgotos das indústrias nos rios, né? Então, é isso, tá bom? E o texto, você terminou o texto? Sim. Então, leia aí para ti o texto, seu texto sobre a imagem. A poluição pode causar doenças, os mares ficam poluídos. Isso, tá bom, Enzo? Então, lá na número 1, são essas atitudes, né? Ó, não jogar o lixo doméstico na água dos rios, dos mares, o esgoto, né? O esgoto das indústrias, tá bom? Essas são as atitudes para evitar a poluição das águas, ok? Tia, Então, posso ler o meu? pode? Não podemos jogar lixo no chão e não podemos poluir as águas do rio, pois todos eles, os rios, levam ao mar. Isso. E a do texto? Você fez a do texto? Ainda não. Tá. Quem me chamou? Maria Luísa, Sim. eu vou ler a questão número 1, que eu escrevi só para ver se está certo. Tá bom. Não jogando lixo nos rios, não jogando lixo nas ruas e não jogando lixo nos mares. Isso é importante. Pronto, Isso, certinho. Porque quando você joga lixo também, descarta o lixo na rua, quando chove, né? A chuva leva esse lixo, né, para os rios, não é isso? Para os mares e acaba causando aí a poluição das águas, tá?
Então, meus amores, vou finalizar nossa aula, tá? Daqui a pouco tem mais uma aulinha, tá bom? A gente se encontra daqui a pouquinho. Um beijinho. Tchau. Tchau, tia.